trabalhe enquanto eles dormem. Seja o CEO da própria vida. Se você ainda não conseguiu, é porque você não se esforçou o suficiente. Uma sociedade cheia de imperativos meritocráticos neoliberais, que exalta a nossa exaustão e acaba nos afastando cada vez mais. Esse é o podcast Duas Natálias. E se você ainda não conhece a gente, está nos perdendo, né? Exatamente. Eu sou a Natália de Campos, sou advogada. Eu sou Natália Marques, sou psicóloga e psicanalista. E aqui nós temos o objetivo de trazer conversas desconfortáveis em um ambiente confortável. E para bater esse papo com a gente hoje, não teria pessoa melhor. Uma pessoa que eu sou Sim, muito fã. maravilhosa. Sou muito fã, muito fã, muito fã. Má, quem é você? Se apresenta e obrigada por estar aqui. Obrigada, Mari. Mariluz. Duas Natálias maravilhosas. Muito obrigada pelo convite. É um super prazer estar aqui. Eu sou Mariluz, sou psicóloga, sou consultora e especialista em raça, gênero e saúde mental. Sou uma startupper, que estou abrindo uma startup. E, além disso, sou uma apaixonada... Pode ir. Sou uma apaixonada por esporte. Acho que é um bom resumo pra gente começar. Maravilhosa. Má, você sabe que eu sou sua fã, né? E a gente já gravou um episódio de podcast sobre burnout há muitos anos atrás. Acho que a gente estava na pandemia ainda, se eu não me engano. E sempre que eu falo sobre você, eu já repeti isso em diversos lugares, né? Eu falo que existem pessoas que de alguma forma marcam a nossa existência com alguma fala e tudo mais. E na maioria das vezes a gente não sabe, né, que a gente marcou uma pessoa. Então eu gosto sempre de contar essa história e de exaltar quanto foi importante quando a gente gravou esse podcast. Porque uma das questões do burnout e da exaustão é a gente também se colocar muito como protagonista, né? E aí eu vou contar um pouquinho da fala que a gente teve. E antes de comentar sobre isso, quero também que você explique o que é o tal do burnout. Mas o que foi a nossa conversa que me marcou e foi um divisor para mim. Quando a gente estava na pandemia e advogando e aquela loucura toda, eu tinha muito a sensação de que se eu não atendesse o telefone, se eu não tivesse sempre disponível, alguma coisa podia acontecer e ia ser resultado da minha omissão. E aí eu lembro que você me disse assim, não, mas espera, se alguma coisa acontecer com essa pessoa, é porque ela está numa situação de violência. Não é porque você não atendeu o telefone. E aquele dia você me libertou, sabe assim? Você, deu um aval do... Cara, não é sobre você atender ou não o telefone, é sobre a vida dessa pessoa e a história que ela A tem. Natália falou isso no primeiro episódio, já estreou. Estou Eu acho que eu já falei isso em muitos lugares, cara, porque, de fato, assim, a partir daquele momento, você me deu um aval de, olha, não é sempre que dá pra gente ficar disponível mesmo. E aí, baseado na sociedade que a gente vive, essa ideia neoliberal, a sociedade do cansaço instalada, a gente até naturaliza e acha bonito de alguma forma, tá todo mundo exausto, tá todo mundo cansado. Então, conta um pouquinho pra gente o que é o burnout. Bom, o burnout é um esgotamento mental que, obviamente, atinge o nosso corpo, né? Porque nós somos um ser humano integral. Então, a gente é corpo e mente, né? Tem algumas pessoas mais espiritualistas que vão colocar espírito também. Mas o burnout causa esse esgotamento e ele traz uma série de consequências, tanto emocionais quanto físicas. E no extremo desse esgotamento, né, desse cansaço de você não conseguir raciocinar mais, de você perder memória, vem depressão, porque normalmente o burnout é acompanhado, quando ele está crônico, muito grave, ele é acompanhado de depressão. E aí, muitas vezes, vai para o afastamento. Eu estava até lendo, antes de chegar aqui, 30% dos trabalhadores do Brasil têm burnout atualmente. Caramba! 30%. O Brasil já é o segundo no mundo, né? E até Nossa. 2030 a gente caminha para ser o primeiro, assim. Quem é o primeiro atualmente, você sabe? Nossa, não lembro de cabeça, Tá. Nath, não lembro de cabeça. Porque você fica tanto com essa informação do É. segundo, que eu não vou lembrar de cabeça, mas depois a gente pode até Não o final tem dar uma pro- olhadinha. Mas é muito curioso isso, porque se a gente pensar em como tem uma precarização do trabalho, né? E aí como, enfim, assim, os direitos trabalhistas sendo completamente alienados, né? Sim. E a ideia do próprio neoliberalismo de excluir as pessoas. Então, antes, quando a gente pensava em produções coletivas e das pessoas conseguirem até interagirem, ter a pausa do café. Hoje, todo mundo, a maioria das pessoas em home office, esse discurso muito de individualizado. Como que
Conta pra gente, como que você vê tudo isso? Isso tudo é um grande problema, né? Primeiro, a gente tratar questões coletivas de forma individual, como você colocou. Esse já é um grande problema. Eu faço consultoria em organizações e, assim, a gente tem que trabalhar com o mundo que a gente tem. Hoje a gente vive num mundo de uma lógica capitalista. Eu não acho que é o modelo ideal, de fato, mas é o que a gente tem. E dentro dessa lógica, eu acho que a gente precisa ter algumas precauções. Então, tem várias pesquisas, organizações que quando se trabalha menos, ou seja, trabalha 4 dias por semana, quando você cuida dos seus colaboradores, né, tem aí fora do Brasil algumas empresas dando licença menstrual para mulheres, né, 2 dias de licença. Então, quanto mais direitos, né, porque isso obviamente não é um favor das empresas, quanto mais direitos você coloca para as pessoas, mais benefícios, né, nesse formato de direitos, melhor as pessoas se sentem. Né? Então, acho que dentro dessa lógica capitalista, neoliberal que a gente está discutindo aqui, acho que o grande desafio é a gente pensar como que a gente descansa. Pode sobreviver, né? É mais do que sobreviver, né, Nath? Porque eu não me conformo com a ideia da gente Sim, sobreviver. viver porque de verdade, né? Exatamente. Eu sempre, toda vez que eu falo de burnout ou qualquer questão de saúde mental, e ao longo do episódio com certeza eu vou voltar nisso, eu falo de felicidade. Não tem como eu pensar só numa lógica onde as pessoas sobrevivem e querer que elas fiquem saudáveis. Exatamente. Né? Então, a gente tem um desafio, mas eu sou otimista. Então, eu acredito que se a gente cuidar das pessoas, a gente vai ter ambientes melhores, obviamente dentro do que é possível. Não vai ser o ideal, mas vai ser o que é possível. Sim. Você sabe que eu nunca fui diagnosticada com burnout, assim, de atrás, mas o momento que eu mais me senti próxima a um burnout foi na pandemia. Porque eu acho que muita gente... na pandemia. Não, total, Nós assim. duas, né? Deus do céu. Você lembra que a gente fez? Não, a gente ficou criando Que 1000 vocês projetos, assim. Não, porque a gente criou um projeto no Entre Elas, que era ali no antigo projeto que a gente tinha. Se vocês verem no nosso canal, ainda tem vídeos, vocês conseguem olhar ali, né? Aqui no nosso canal tem vídeos do nosso começo. Só que aí a gente começou a fazer vários projetos, assim, né? Tentando ali articular serviços, enfim. Uma rede de escambo. Uma a gente rede, fez. sim. E eu fiquei super, assim, e isso já, né, exauriu. Mas eu fiquei a pandemia, eu imagino que essa tenha sido uma questão de muita gente na pandemia, e talvez, especialmente de pessoas autônomas, né, de empreendedores, porque, assim, pra mim, aí tem as questões subjetivas, né? Pra mim, eu coloquei o trabalho no lugar de... Eu sou uma pessoa extremamente medrosa, me revelando, né? Eu morro de medo de morrer, de doença, de não sei o quê. Trabalho isso em análise, tá, gente? Há muitos anos. Maravilhoso. Mas eu coloquei isso como uma coisa que, não, vou trabalhar pra não pensar. Porque a gente sempre tem que se olhar, entendi. né, nessa posição. E aí tinha toda aquela coisa... E também aquele medo de ficar sem o trabalho, né? Porque a gente é autônomo e deu aquela queda. E aí depois comecei na internet. Aí, quando eu olho hoje, o tanto que eu postei naquele período, eu falo assim, gente, não era possível, assim. Porque eu atendia um monte de gente. Aí eu postava desesperadamente. Eu estava terminando o mestrado. E eu não sei quantas horas eu trabalhava. Eu dormia, eu trabalhava... E aí chegou um momento em que eu me vi extremamente exausta. Assim, a minha cabeça, e pro nosso trabalho, você ficar emocionalmente robotizado é a pior coisa que pode acontecer, né? A gente trabalha com o nosso sentimento. Teve determinados momentos que eu falei assim, não, gente, eu preciso diminuir, porque eu tô começando a ficar meio robotizada, assim, né? E é importante a gente falar, porque isso acontece até conosco, que somos profissionais de saúde mental, né? Então, eu me vi muito na pandemia nesse lugar, assim. E eu acho que isso tem muito a ver, que aí já até o que a Nath falou agora, com essa questão, né, dessa ideia também neoliberal de que nós somos os nossos próprios empresários, né? Então, você tem que fazer por você. Se você não tá fazendo o suficiente, você só não tá famosa porque você não quer, você tem que poste, né? Vai produzir conteúdo, vai estudar mais, então é o dia inteiro o próprio chefe na sua cabeça, né? Sim. Então, assim, que é o que o Bill Churran fala até no livro, né? Do Sociedade do Cansaço, de que hoje a gente tem o chefe, quem não tem o chefe físico... Sim. E até quem tem o chefe físico, hoje a gente tem esse chefe internalizado, que é essa coisa do superego rígido, né? Como a gente fala na psicanálise, dizendo, produza, faça, trabalhe, poste. Então, assim, e o que a gente não pensa, né? Que a gente hoje, sendo empreendedor, se acumula 300 funções. Exato.
né? Você é seu financeiro, você é seu mídia social, você é seu tudo. E a gente começa a normalizar, né? Fazer tudo isso. É muito perigoso. Precarização do trabalho. Né? Demais. Eu queria fazer um comentário disso que você trouxe, assim, porque é óbvio que eu não quero oferecer uma solução simples para algo que é complexo, mas enquanto você estava falando, e acho que a Nath tinha usado essa palavra também, eu pensei muito no protagonismo, né? O que ajuda a gente a diminuir essa voz, né? E eu tive burnout, né? Eu falo isso abertamente. Eu tive burnout quando eu tinha 22, eu tenho 40, tem algum tempo. E eu era muito jovem e eu, uma grande idealista, ativista, trabalhava no terceiro setor e queria salvar as pessoas e mudar o mundo. Quero ainda hoje, mas entendi que com limites, porque é uma coisa importante quando a gente fala de burnout, limites. Então, tudo isso me fez ficar quase 3 dias sem dormir. Eu não identifiquei os sinais, né? Então, esses sinais de alteração, de sono, de humor. Porque, assim, antes de eu ficar esses 3 dias sem dormir, o meu sono estava horrível. Eu era uma pessoa que dormia super bem. Eu passei meses tendo insônia, tendo variações de sono. A alimentação mudou. Tinha dia que eu comia muito, tinha dia que eu não tinha fome. E ficava nessa montanha russa. Emocionalmente também, humor. E eu fui naturalizando tudo isso, né? Então, não, é assim mesmo, não, trabalha muito, não, porque não sei o quê, não, porque é isso, a gente sempre precisa salvar alguém. Foi aí que eu tive minha lição, né? Que você falou, você sempre precisa salvar alguém, a questão da disponibilidade, que inclusive são questões aí neoliberais, né? De tudo depende de você, quando isso é uma mentira, né? Nem tudo, a gente não tá no controle. Então, protagonismo, Nath, acho que é isso. Não quero dar nenhuma saída fácil, não existe soluções mágicas num trabalho assim. Mas você ser protagonista da sua vida, da sua história, para ajudar a baixar um pouco, né, essas dores que sofremos em função, inclusive, do neoliberalismo, do capitalismo, que fica demandando da gente e a gente entende que é uma necessidade que a gente tem que cumprir. Com então, certeza. ser dona da nossa própria história, percebe? Isso é muito importante e isso é com autoconhecimento. É você saber os seus limites, é você saber quem você é você ter bem definido os seus planos e seus objetivos, para além dessas mentiras que você iniciou aí muito bem, né? Ai, dorme, não, corre enquanto eles dormem, esse blá, 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 que eu nem detesto, daí repito, para nem trazer nada para nós dessa energia. É isso. Só um adendo, né? Eu e a Natália, a gente é louca meio parecida, assim, né? No vamos fazer, vai dar certo. E aí, quando começou a pandemia, a gente percebeu que assim, eram muitas pessoas precisando de ajuda. E a gente, inclusive, precisando de ajuda. E aí, uma das coisas que a gente decidiu fazer naquela época, que a gente fez esse escambão, era quem pode ajudar, ajuda, quem pode doar, quem pode doar e quem precisa e tal. Só que a gente colocou isso num lugar, assim, Brasil, entendeu? Tipo assim, gigantesco, não era só São Paulo. Chegou uma hora que eu tava negociando todos os aluguéis de todo mundo com o imobiliário e a gente, tipo assim, alguém vai doar R$100 pra pagar a conta de luz da fulana e do Zé e da Maria, assim, virou. E assim, quando a gente conseguiu ajuda, era ajuda tipo de 3 pessoas. Então, eram nós 2 mais 3 pessoas fazendo uma articulação de um negócio, e aí a gente fazia as postagens do Instagram, pagava a conta da pessoa, mandava comprovante. Assim, foi insano o negócio. E aí, a gente teve, aquela época, como modo de sobrevivência, se apegar nisso, do tipo assim, cara, depois a gente lida. O problema é que a conta chega, né? Chega demais. E quando a conta chega, Nossa, quanto que vem com juros? E aí é muito curioso a gente pensar nessa disponibilidade também, porque a própria tecnologia, que deveria ser uma ferramenta para nos colocar num papel de trabalhar menos, né? A gente teve a Revolução Industrial aí há quanto tempo e desde então ninguém está trabalhando menos, tá todo mundo com a mesma carga horária. Por isso que é uma das discussões que a gente tem é diminuir a carga horária de trabalho sem redução salarial. Por quê? Lógico. Porque não dá para as pessoas trabalharem 8 horas por dia num trânsito como o de São Paulo, que vão demorar 2 horas para ir, 1h30 e metrô lotado e tudo caótico. Então, assim, eu acho que tem essa exaustão não só vinculada ao tanto de horas que você está trabalhando fisicamente, presencialmente ou disponível para o seu trabalho. O quanto que a tecnologia faz a gente estar disponível o tempo inteiro. Eu lembro do meu primeiro ano de faculdade, eu tive uma aula com o professor Silvio, que hoje é o nosso ministro, e ele brincava, que ele falou assim, aí vem o iPhone e aí você vai trabalhar 10 horas. Aí os caras lançam o iPad, você pode trabalhar 14 horas. Porque cada ferramenta de tecnologia que surge, a gente está mais disponível.
não dá mais pra você ficar doente, porque você pode ficar no celular, você pode entrar nessa reunião rapidinho. E como que essa disponibilidade adoece ainda mais? Adoece demais. E aí, te ouvindo, eu fico pensando nessa questão da produtividade, né? Eu que vou fazer consultoria de saúde mental nas organizações, e aí as organizações te chamam com medo, né? Do tipo assim, será que ela vai afetar a nossa produtividade? Tipo, queremos pessoas saudáveis, mas que elas produzam, né? Que não me dê prejuízo. E aí, esse é meu primeiro discurso, né? A gente tem que conciliar. Porque o que é produtividade, né? Nós sermos produtivos, ou seja, a gente ir lá e realizar uma tarefa para a qual a gente é remunerada, quanto melhor e mais saudável a gente tiver, que parece uma coisa tão óbvia, né? Mas não é óbvio hoje, não é óbvio para todo mundo, né? Quanto melhor, quanto mais feliz aquela pessoa se sentir à medida do possível, mais ela vai produzir. E o quanto que a gente quer que as pessoas produzam. Porque eu também acho que esse é um questionamento que a gente precisa fazer para o mundo do trabalho, né? Então, assim, o quanto que a gente quer, o que você falou, eu também sou 100% a favor. Não faz sentido trabalhar 5 dias por semana na minha cabeça. Não faz sentido isso. É isso, assim. 4 dias por semana, com certeza as pessoas entregariam, inclusive, mais. Então, para mim, eu sou a favor do conforto, né? De você oferecer conforto e sem pensar em prejuízo, porque eu penso no outro lado também. Sendo uma trabalhadora, eu penso no lado das organizações. Então, eu não acho que as organizações sairiam no prejuízo. Tem estudos. Tem estudos, exatamente, para mostrar isso. isso. Mas a gente tem uma ideia, né? Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente evoluir. Não sei se vocês sentem isso em relação ao Brasil. Não é só o Brasil, mas... é uma discussão que eu faço em todos os lugares que eu vou, uma brisa minha aqui. Bora. A gente adora. Pois é. Que assim, eu tenho a impressão de que o Brasil, a gente não consegue sair de alguns esquemas que estamos estruturados desde que sofremos o primeiro genocídio dos povos originários. Então, tem uma estrutura aqui no Brasil que não é uma estrutura de se conformar, porque a gente sabe que a história mostra revoltas, né? Tiveram revoltas, houve uma resistência indígena, houve uma resistência das pessoas negras também, nos seus quilombos, enfim. A gente teve uma série de revoltas, elas não foram bem sucedidas, mas esse processo de colonização, para mim, ele impacta demais, né, na nossa mentalidade, na nossa cultura. Mas, assim, já passou quantos séculos e a gente não consegue se desvincular. E eu acho que a gente não cuida do nosso país. Eu acho que muitas vezes as pessoas não se sentem brasileiras. Eu tenho medo de falar nacionalista e ser mal compreendida. Né? Não, a gente entende. Então, mas é isso, deu pra entender. Assim. Eu amo muito o Brasil. Né? Eu gostaria muito que o nosso país desse certo de inúmeras formas e que a gente conseguisse, né, trazer coisas revolucionárias aqui e mudar essa mentalidade do trabalho. Né? Tanto que eu fiz um curso que chama Cultura do Cuidado, porque eu acredito, e ele é vendido para as corporações. Eu não acredito que você tem como fazer isso sem as corporações. Né? Não acredito que a gente consiga fazer isso sem que as corporações se envolvam. E as pessoas falam, mas é uma utopia, porque o capitalismo... Mas, gente... Eu fiz um discurso esses dias no Congresso. O que vai ser da economia se as pessoas estiverem deprimidas e sem vontade de viver? Se não tiver mão de obra, né, meu bem? O que sustenta o capitalismo é a força de trabalho da classe trabalhadora. Então, então, eu penso muito nisso, assim, o que a gente precisa fazer para cortar, né? Parece que essas amarras. Mas eu acho que é gente isso, conseguir né? evoluir. Existe uma relação de chefe e de empregado muito adoecida, né? Então, como é que se vê assim, né? Então, tem aquela visão de que é preciso que as pessoas trabalhem o máximo possível, né? Então, não, home office não vai trabalhar, eu quero aqui, embaixo do meu olho. Isso ainda é muito presente, infelizmente. Muito antigo, né? né? Muito presente. Eu acho que a Má trouxe, assim, ó, o pingo do i, assim, é o ponto. Eu acho que a gente pensar no Brasil como país colonizado por quem nos colonizou, né? Então, se a gente pensar que essas pessoas chegam aqui, invadem o país, escravizam os povos originários e colocam e atribuem a eles, são preguiçosos, e aos negros, assim, são preguiçosos, são isso, são aquilo. E quem constrói esse país são os negros. E os povos originários, o país já era deles, né? Então, não tem nem que entrar em discussão o que vai fazer ou deixar de fazer. Mas aí vem essa colonização, com a ideia cristã, inclusive. E aí vem essa culpa, né? O trabalho exalta, cabeça vazia, oficina do diabo. Exatamente. Então vem Uma essa coisa ideia cultural. cristã de, tipo, você não pode. A preguiça como pecado capital. Exatamente. Então, quem que se favorece com isso? Porque, assim, a galera que é preguiçosa
tá se favorecendo loucamente desse discurso. E é justamente quem julga o outro de preguiçoso. Herdeiros. Olha só. Herdeiros nunca são preguiçosos. Nossa, mas sai falando que todo mundo, os trabalhadores curioso. que estão trabalhando 14 horas por dia, eles que são. O que você fez, né? Eu acho que isso é muito bom a gente pautar. Não sei se a gente já falou disso em algum episódio, mas até não é o objeto do episódio, mas sempre é, né? Assim, que eu falo sempre isso, assim, no Brasil, ter terra diz muito. E aí, se você pensar, Brasil, da colonização que a gente tem, se você tem pais com ensino superior, você está numa posição. Exato. Se você tem avós alfabetizados, você está em outra posição. Se você tem avós com ensino superior, você está em outro lugar do país. Então, como que a gente não vai estar exausto, como a gente da classe trabalhadora, ainda com os nossos recortes? Porque eu não uso a palavra privilégio, porque eu não acho que é um privilégio a gente estar trabalhando 12 horas num dia da semana, entendeu? Sim. Com vantagens sociais que temos, de ter um diploma, de ter ensino superior, de não fazer um trabalho braçal, mas está todo mundo esgotado. Exato. E aí, a estratégia neoliberal, né, Ma, fique esgotado, que aí quando você chegar em casa, o máximo que você vai ter de energia é pra, sei lá, jogar um Candy Crush. Você não vai conseguir pensar sobre o estado que você tá rolando. Né? Você não vai ler um livro que você tá exausto. Ou individualizar e dizer, faça terapia, se cuide de você. E aí, essas soluções mágicas, né? 7 dicas de autocuidado. Eu sou, assim, uma grande crítica. Eu também. É o meu trabalho, com certeza, falar de saúde mental, mas eu faço isso com muita seriedade. Porque eu acho que esse é o grande ponto, né? Você deixa as pessoas exaustas, né, com esse sistema, porque é isso, assim, né? Tá tudo muito interligado. E aí, quando a pessoa chega em casa com burnout, você diz pra ela, vai pra academia, se esforça, sabe? Come alface e tomate cru, entendeu? E assim, porque aí você vai recuperar o que você perdeu. Ou seja, de novo, a gente tá responsabilizando as pessoas, exatamente, por um processo que é coletivo. Então, todo mundo precisa se olhar. E por que o protagonismo é importante? Porque senão a gente não sabe disso. E aí, a gente entra nessa maré e é isso. Eu sou a grande responsável, a grande vilã, que fiquei com burnout com 22 anos, porque a responsabilidade é toda minha. Quando não era. Eu estava inserida num sistema e aí eu entendi tudo isso e falei, não, a partir de hoje eu vou construir uma jornada que é uma jornada de autocuidado dentro daquilo que é possível. Eu sou uma workaholic, eu trabalho muito, mas eu nunca mais adoeci. Por quê? Eu realmente consigo colocar limites. E eu concordo com você. Isso, o que eu tenho, obviamente, é uma vantagem. Porque eu me formei, porque eu sou uma empreendedora, porque não é mérito meu, né? Mérito não, desculpa, não é meritocracia. Claro que é um mérito, eu gosto de separar as duas coisas, claro. porque a gente tem mérito das coisas que a gente faz. Mas nunca nesse lugar meritocrático, né? Que é, não, ela fez porque ela deu um jeito, né? Eu me recuperei sozinha. Não, né, gente? Eu fui, tomei remédio, psiquiatra, psicólogo, terapia, muitos anos de terapia. Nem era psicóloga nessa época ainda, nem pensava ainda em estudar psicologia, porque eu fui estudar mais velha. E um dos motivos foi esse. Eu falei, como que a gente constrói uma sociedade melhor? Eu acredito muito nisso, uma segunda brisa minha. Sim. Eu acredito muito nisso, que eu tô aqui para colocar um tijolo. Porque é isso, eu quero um Brasil melhor. Então, eu não vou ser responsável por tudo, mas um tijolo é meu. Sim. E eu acho que se cada pessoa sentisse que um tijolo é dela, a gente já teria, talvez a gente já estaria num outro momento de país. Eu acho que é importante, né, ter esperança, porque senão não fica. Eu acho que outra coisa que você tá falando, que tem a ver, assim, hoje eu vejo muito no TikTok, enfim, principalmente, mas no Instagram também, esse lugar, assim, de muitos vídeos com rotinas que são... Sim, eu não estou criticando quem posta, tá, gente? Assim, quem posta, beleza, não estou criticando pessoas individuais, antes que, ela tá criticando. Não sei quem, nem sei quem é. Tá falando sobre mim, Natália? Né? Nem sei quem é. Mas, assim, vídeos de pessoas que, por exemplo, né, acorda 4 horas da manhã, aí vai malhar. Aí, às 6, ela vai, faz aquele café X, aí depois ela vai rezar, sei lá, e depois ela vai estudar, não sei... 9 horas da manhã, a pessoa já fez 450 coisas. Se tá com tempo de postar é porque não fez. Exato. Não, eu acho que até fez, mas assim, eu acredito que as pessoas fazem. Mas eu acho que tem
tem toda uma realidade ali que não dá pra gente colocar. Então, assim, enfim, aí a pessoa vai lá e dorme super cedo. E além da gente falar de que são a maioria das pessoas, tem muitas vantagens sociais ali pra estar fazendo isso, né? Porque existe ali um lugar de você poder escolher que horário você acorda, que horários você dorme, qual vai ser a sua rotina. E pouquíssimas pessoas aqui no Brasil podem escolher qual vai ser a sua rotina, qual horário que você acorda e qual horário que você dorme, né? Sim. Mas eu vejo muitas e muitas pessoas ali caminhando em torno disso na internet, de não, eu preciso fazer, eu não consigo ainda porque eu não acordo 5 horas da manhã, porque eu não sei o que lá, porque eu tenho que ler tantos livros, então tudo. Eu acho que tem muito a ver com burnout também. Tudo ser uma competitividade e uma meta de produtividade. Checklist Exatamente. eterno, né? Então a gente não lê porque a gente gosta. A gente tem que postar que a gente leu 50 livros no ano. Então, você tem que ler num tempo X. Então, você tem que ter atividades postáveis, instagramáveis no final de semana, porque tudo que você faz precisa gerar um conteúdo interessante. Então, a gente vive uma vida completamente Black Mirror, assim, né? Show de Truman, totalmente ali. E aí, isso adoece a gente. Eu acho que quanto essas rotinas, além disso, essa coisa de ser multitarefa, que é até uma pauta, né, que tinha trazido pra gente falar sobre esse lugar, assim, né, de você ter que ser multitarefa, isso ser uma evolução, né? O Byung-Chul até fala no livro também de Sociedade do Cansaço, né? Ele vai trazer esse ser multitarefa como um regresso, não como um progresso. A gente tem como um progresso. E aí ele vai falar, eu achei muito interessante isso. Ele fala que os animais precisam ser multitarefa, sim. Porque ele tá comendo aqui e ele precisa prestar atenção pra ele não ser devorado. Ele precisa cuidar da prole dele, ele precisa cuidar do outro, ele precisa fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Só que, pra isso, como ele tem que se proteger o tempo todo instintivamente, eles não têm ele chama, né, desse lugar contemplativo que a gente pode ter. O ser humano, ele não precisa se preocupar o tempo todo em ser devorado, né? Tudo bem, a gente anda aqui, a gente se preocupa o tempo todo em ser assaltado, infelizmente, né? Mas a gente não precisa ter a mesma defesa que os animais têm. Sim. Só que existe... A gente não precisando, existe uma fetichização desse lugar. Muito. De ser multitarefa. Assim como existe uma romantização do burnout, né? Ter burnout como você ser uma pessoa que trabalha muito, que se esforça. Então, é complicado esse lugar, né? Da gente achar que é normal. E eu me vejo, autocrítica também, né? Da gente, às vezes, estar ali. Sim. Assistindo uma série, mexendo no celular. E aí, essa coisa do Instagram também, né? Você trabalha no Instagram, quando você vê, parei de trabalhar. Não parou, você tá aqui postando alguma coisa, pensando no conteúdo. Você não tá vendo a série, você não tá prestando atenção no celular. Você tá com a pessoa aqui, você nem tá vendo. E a gente acha que isso é normal, né? Fazer 300 coisas ao mesmo tempo e achar que tá tudo bem, né? Eu vou fazer um adendo, assim, que uma das coisas que eu tenho pensado bastante, e eu tenho dado algumas mentorias para advogados e tal, e eu naturalizei do tipo assim, não vou, foi o que você falou, não vou adoecer, entendeu? A minha saúde é a única coisa, todo o resto eu dou um jeito. Se eu ficar doente, não tem jeito. Eu acho que eu tenho tanto medo de ficar doente e não poder trabalhar e não conseguir desenvolver, enfim, a gente, né, precisa vender a força de trabalho, vender o dia para poder pagar as contas, que eu decidi ser inegociável cuidar da minha saúde. E então, eu tenho falado isso para todas as pessoas que passam, inclusive é uma política que a gente tem no escritório, de, olha, deu determinada hora, acabou. Não tá rendendo? Desce, vai tomar um café, vamos conversar. A gente precisa ter essas pausas. A gente precisa... Quando eu comecei na pandemia o Fofoca na Copa, são lives que eu fazia no meu Instagram, era justamente esse espaço de, pera lá, vamos baixar um pouco o foco. E é isso que você falou de ver filme, pegar o celular. Eu li um livro que chama Hiperfoco, que, cara, mudou a minha relação com as coisas que eu tenho feito. Uma das coisas que eu tenho feito muito, assim, eu preciso escrever isso aqui. Então, eu coloco lá o Pomodoro 25 minutos e eu hiperfoco naquilo que eu tô fazendo. Porque o celular passou a ser um ladrão de energia, além de tempo, de energia. Eu me sentia mais cansada. De repente, eu tinha que ter escrito uma coisa, eu passava, 6 horas do dia, eu nem tinha escrito o que eu precisava. E para onde foi esse tempo que eu não enxergava? E aí eu decidi, assim, fazer pequenas atividades no meu dia. Então, eu vou descer, eu moro num sobrado, né? Então, eu vou descer para tomar café, eu vou descer sem levar o celular. Para eu, de fato, bater a minha vitamina, sentar, tomar o café, perceber o que eu tô fazendo, o que eu tô comendo. Na sua vida. Ser dona, né? E deixa de ter a opção de, ai, que bonito esse pãozinho, deixa eu tirar uma foto, ai, tal coisa.
Eu posto as coisas completamente fora de horário, então quando eu tô postando Bom Dia Classe Trabalhadora, provavelmente eu já acordei faz no mínimo umas 4 horas. É muito fora, mas assim, eu tive que me dar uma puxada de falar, cara, não é a vida que eu quero ter. Tem uma amiga, inclusive, a Vanessa, gravou com a gente já. Vanessa maravilhosa, falou, você é uma das poucas advogadas que eu conheço que não tomam tarja preta, que não toma tarja preta. E não tem nenhum problema a pessoa tomar. É só porque a gente normalizou que o viver é isso. A gente vê as piadinhas assim, rega um advogado com... como é? Rega uma semente com um Rivotril, sai um advogado. A gente tá normalizando que a advocacia vai ser isso, que trabalhar é isso. E, cara, não pode ser. E eu falo isso sem nenhum pudor, já falei isso em vários lugares. Se a minha vida, a minha carreira tiver condicionada a eu ficar doente, meu amor, eu vou trabalhar com qualquer outra coisa, como já fiz na vida. Se custar minha saúde, custa muito caro, não vale a pena. Demais. E com essa mentalidade, eu duvido que você vai precisar, né? Porque eu sou fenomenóloga, né? A Nath falou, ela é psicanalista, é uma linha, né? Uma abordagem. Tem aí o Sartre, né? Enfim, alguns outros filósofos. Mas uma das coisas da linha que eu me identifiquei muito com isso é por esse senso de responsabilidade. Obviamente que sempre colocando num contexto social e considerando outras coisas, né? Não no sentido individual. Mas quando a gente fala da nossa vida, tem um sentido que precisa ser individual. E às vezes as escolhas são muito duras que a gente precisa fazer. E isso faz parte da vida, a gente fazer escolhas duras. Né? Então, quando eu escolho muitas vezes desmarcar a minha agenda, aí saber que às vezes as pessoas vão chorar e vão reclamar, vão falar, poxa, mas hoje que eu precisava tanto... Mas eu preciso, eu tenho que estar bem, eu tenho que me cuidar, eu já tive essa experiência, eu não desejo para quase ninguém. Tô pensando só para pessoas que eu não gosto, brincadeira, gente. Família Bolsonaro toda, tomara que... É que eles nem trabalham, né? Eles não vão ter. Exatamente. Vive com dinheiro roubado, mas enfim, foco. E aí, então eu penso muito nisso, né? O senso de responsabilidade, que é o que você tá falando. Se eu tiver que fazer uma escolha dura, se eu tiver que cortar alguma coisa, e o que esse mundo, né, corre enquanto eles dormem, vende? Que você não corta, que você faz tudo, que você dá conta de tudo. Isso é uma grande mentira com vários recortes de classe, de gênero, de raça, entre outros recortes. Isso são mentiras. E a gente precisa parar de acreditar nessas mentiras. Então, é claro que aqui a gente está falando também dentro de um recorte, sempre. Porque somos 3 mulheres que empreendem, que são donas dos seus próprios negócios. Então, óbvio que a gente não tem como virar para uma pessoa CLT que mora 3 horas no trabalho dela e falar, querida, ter escolha já é uma vantagem. Exato. Já é uma vantagem. Exatamente. Isso que você falou, né, Nath, que eu achei muito legal, que é essa naturalização e que as pessoas muitas vezes vão abrir o Instagram e vão consumir esse conteúdo irresponsável. Você falou que nem ia criticar, eu critico mesmo. Critico super. Eu critico pessoas individuais. E eu comento ainda. E eu vou lá e comento. Eu tem vi uma um comentário menina, seu esses dias. sei lá, uma menina novinha, não sei se é do Rio de Janeiro, sei lá. Que ela... Mas no City? Ela mesma. Ela posta, tipo assim, ela faz faculdade de medicina. E ela posta várias... Ela nada, corre, pedala, faz mil coisas. Gente. E aí eu fui ler os comentários e assim, eu acho... Não tem nenhuma questão contra ela. Ela faz o que ela quiser da vida dela. Só que eu vi ver os comentários, as pessoas se comparando. Ai, meu Deus, eu não consigo, eu não consigo. Exato. Eu só realidade. Exato. Meu comentário é, quem lava a sua roupa? Porque, meu bem, tá tudo certo. Você consegue fazer tudo isso? Porque tem alguém que foi na feira, tem alguém que escolheu a fruta que você picou, tem alguém que lavou sua roupa. Entendeu? É isso. É aquela história, né? Se a periferia não sai pra trabalhar, não existe. Exato. Então, existe, claro. eu acho que a gente pode fazer essas críticas, assim... Eu tenho vantagens sociais, sabe? Não talvez na mesma proporção, em outros lugares. Mas eu tô aqui... Exatamente. Pra eu estar aqui hoje, 10 horas da noite, gravando e tal... Tem um background dentro do escritório, dentro da minha casa... que também estão vendendo a força de trabalho para me dar esse subsídio. Só que eu preciso pontuar isso, porque senão... que a gente reconhece isso, É. né? E a gente valoriza e reconhece isso e paga as pessoas, né? Então, eu acho que tem uma diferença. Eu não tô dizendo que ela não pague, ou enfim. Não. Mas eu tô dizendo que
esse conteúdo, ele é irresponsável. Sim. Porque a gente vive numa era que a gente impacta as pessoas pela internet. Eu adoro a internet. Eu sou uma grande defensora da tecnologia. Eu acho que ficou muito claro na pandemia. Vocês contaram um episódio ruim, vamos dizer assim, né, de sobrecarga. Mas, assim, se não fosse pela internet, como a Deus gente me saberia livre. das pessoas que estavam total. longe da gente? Nossa. Né? Então, claro que tudo precisa ser olhado dos dois pontos, mas existe uma irresponsabilidade muito grande e eu vou além. Para mim, tem pessoas que usam isso para fazer dinheiro. Ela sabe o que ela tá fazendo. Todo Né? Não é mundo, que ela tá desavisada no rolê, né? Mas essa coisa de corre, pedala e barriga tanquinho e não sei o quê. Gente, obviamente que exercício é imprescindível. A gente tá falando de burnout, né? Uma das formas de você produzir hormônios de bem-estar é fazer atividade física. É, sim, reduzir sódio e reduzir açúcar. É comer bem, é comer banana, coisa verde, que vai ajudar na produção dos hormônios. Tudo isso é verdade, com certeza, correr, nadar, mas é importante você entender onde você tá, quem você é. E aquilo que eu sempre falo, gente, fazer o que é possível. Eu dou um Exato. exemplo. Que tá dentro assim, da sua realidade. exatamente, eu dou um exemplo dessa coisa do fazer o que é possível, porque eu estive no congresso há dias atrás para falar sobre saúde mental. E aí, eu tava muito na dúvida, uma coisa muito boba, mas eu tava muito na dúvida, porque eu queria o quê? Eu queria muito lacrar. E eu falei, eu preciso lacrar, porque eu tava no congresso, é a minha primeira vez, eu quero Tá lacrar. E aí, fiquei na dúvida de como eu faria esse discurso. Eu vou ler ou eu vou falar livremente? E eu sou uma pessoa super segura, tenho super facilidade de falar, mas eu pensei assim, aquilo que é possível, que vai fazer com que eu me sinta mais segura, mais confortável, é ler. Eu nunca tinha feito nada lido. Nada na minha vida. E aí começou a me atormentar aquela ideia de, nossa, mas é porque você tá insegura, Mariana. Mas não é você que é segura, mas é porque você não vai dar conta de falar. Né? Ficou aquela ideia ali, e aí foi o que eu falei pra você, né? A gente tem que matar essas coisas que ficam atrapalhando a gente, você chama de superego. No meu caso, pra mim, tem muito a ver com esse processo, é ego, obviamente, mas esse processo de autoconhecimento, de tipo, não, eu mentalizei uma forma de ser e eu preciso ser daquela maneira. É. Que é basicamente o que a gente tá falando aqui, Porque que percebe? não pode estar insegura de vez em quando, né? Exatamente. Por que eu não posso estar ou me reconhecer vulnerável? E é isso. E eu fiquei justificando para as pessoas o tempo todo. Eu sou uma pessoa que raramente me justifico. Aí eu fiquei me justificando Te para as pessoas. invejo, porque eu, Então, A minha vida já entra Não, me eu justificando. raramente. Eu fiquei me justificando. Gente, porque eu vou ler e ninguém tava ligando. Não. Exato. Só eu tava ligando. Percebe? Então eu falei isso abertamente nas redes também. E aí alguns pacientes falaram, nossa, eu adorei saber que você tem crises. Eu achei tão engraçado. Eu falei, eu tenho várias crises. Ah, meu bem. E vários medos, né? Mas é interessante como as pessoas enxergam a gente. E eu realmente abri ali e resolvi ler. E eu lacrei, fui aplaudida de pé, deu tudo E se certo. estressou menos, né? Ai, Porque, que e eu acho, beleza. Com certeza. eu acho isso muito importante que você tá falando, porque a gente sendo psicóloga e tal, além desse lugar, né, que a gente fica às vezes, como a Nath trouxe no começo, da disponibilidade excessiva também, né, de assim, eu tenho que estar o tempo todo e a gente não pode esquecer que a gente é ser humano, né? E que um psicólogo sem descanso, eu já me vi em muitos lugares, assim, hoje também, eu não deixo de fazer meu exercício. Mas aí meu exercício tá ali no meu horário, assim como eu tenho uma quantidade de pacientes que eu consigo atender no dia, senão eu vou prejudicar a qualidade, né? Não é só por mim, é por mim e é por eles. Então, assim, a gente fui modulando porque senão não dá, né? E a gente tem que dar uma olhadinha no nosso narcisismo de até olhar pra você e falar, querido, você não é tão não é tão- importante assim, exato. né? Calma aí, né? O mundo não vai acabar por causa de você e nem vai ser salvo. Mas, assim, eu acho que isso que a gente tá falando, né? É muito importante a gente ter essas leituras, né? Esses recortes. Sim. Porque eu vejo que na minha realidade eu poderia fazer, por exemplo, tendo as vantagens sociais que eu tenho, várias coisas que eu não faço, como isso. A gente pode reduzir o celular, eu posso estar, né? Mas posso estar ali, acordar e ter uma rotina um pouco melhorzinha de manhã. Eu posso fazer isso que eu fiz, né? Vou colocar o exercício. Eu consigo modular meus horários. Então, a gente vê dentro da nossa realidade o que a gente pode fazer, né? Agora é isso, assim, não dá pra pessoa postam esses vídeos, como a gente falou, e se inspiram ali como se fosse uma realidade completa. E é o que você trouxe, assim, muitas vezes para uma pessoa que acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, chega em casa, tem 3 filhos para cuidar, tem 300 mil coisas, às vezes vai ser melhor para ela dormir do que fazer um exercício. E eu digo mais, eu acho que uma boa Dormir? pergunta que as pessoas precisam se fazer também é, eu quero.
Porque esses dias eu dei uma mentoria para um advogado e ele tava assim, eu não consigo acordar às 6 da manhã, não consigo. Eu falei, mas por que você precisaria acordar ali? Ah, porque eu acho que isso, aquilo outro. É um ideal, Cara, né? você acorda às 10 e funciona bem? Ou às 11, assim... é porque fizeram essa gente aí, fez esse clubinho das 5 da manhã e vendeu essa ideia desse clube 5 a... Não tem isso? Teve clubinho que faz live 5 da manhã e tal. E aí, juntou isso junto com o discurso neoliberal, vai ser um primo rico aqui daqui a pouco. E outra, né? Quem é que pode dormir 9 horas da noite pra acordar e dormir bem? Graças a Deus, eu posso dormir. Então é isso, né? Eu até poderia, mas assim, não consigo. Mas assim, pouquíssimas pessoas. Mas quem é que pode falou, dormir 9 horas da noite, assim, gente? Uma mãe. Do celular e tal. A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que perguntar é você quer. Porque várias vezes as pessoas me procuram assim, eu queria... Como você lê tanto? Como você isso? Como você aquilo? Eu falo... Cara, você quer? Porque hoje, felizmente, a gente tem várias formas de conseguir informação. Podcasts, documentários. Tem um monte de coisa. Tipo, você quer fazer determinada coisa? Acho que a pergunta sincera é, você quer acordar às 5 da manhã? Exato. E aí tem o você pode também. Mas será que é essa relação que você quer criar? Só um ideal de sucesso que você tá tendo. Exato, que nem ideal é de seu. modelo, que nem é seu. Exato. É da menina que alguém lavou a roupa, sabe? Então... Exato. Seja honesto com o seu desejo. Com certeza. E acho que tem uma coisa importante de tudo isso que a gente está falando. Puta. Que quando a gente fala de burnout, a gente pensa, tá, mas o que ajuda a gente a se cuidar, a reduzir níveis de estresse, né? A melhorar desse esgotamento. Óbvio que quando a gente está com um diagnóstico, né? Você precisa procurar profissionais, então a gente aqui está dando uma informação informal, né? Para quem não está com diagnóstico, mas se sente extremamente cansado. Para quem não quer chegar no burnout, exatamente. Né? Que é pensar o que é autocuidado, que tem muito a ver com isso que você falou, né? De você quer, no sentido de você se conhecer e conseguir responder essa pergunta. Eu recebo muito essa demanda de, o que é autocuidado? Fala sobre autocuidado. Na pandemia, então, 1000 lives, 1000 programas dentro das empresas, de negócio de autocuidado. E aí eu falo, gente, a grande descoberta é você entender o que é autocuidado para você. Exato. Porque você compra os modelos de todo mundo, da pessoa que acorda às 5 da manhã, da pessoa que faz tudo isso, da pessoa que come whey em todas as refeições, né? Então, e muitas vezes você está muito perdido dentro do seu próprio personagem. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você não sabe o que aquilo faz sentido para você. Né? Então, eu vejo que é muito importante você entender o que é autocuidado para você. Você tem que fazer essa pergunta. O que ajuda você a descansar? Isso. Ao invés de a gente terceirizar isso, né? E aí ir lá buscar na internet, né? Como eu descanso, Total. né? Eu preciso me perguntar, porque o que é autocuidado para mim, muitas vezes não vai ser para você. Né? Então, eu falo, claro que tem uma ideia geral, que é autocuidado, é você ter afeto por você. É você cuidar, gostar de você. E se você gostar de você, você vai criando limites e estratégias dentro da tua possibilidade. E é isso. Para alguém que acorda 4 da manhã e atravessa a cidade, independente de onde está do Brasil, e atravessa a sua cidade para trabalhar, muitas vezes é isso. O autocuidado vai ser não consumir esse conteúdo. Percebe? O autocuidado vai ser você buscar outras ferramentas. Aquilo que eu consigo fazer de final de semana, e muitas vezes ter atitudes corajosas, né, de trocar de carreira e tal, que obviamente a gente de novo faz isso dentro de fala isso dentro de um recorte e de um contexto, nem todo mundo consegue fazer isso, mas tem algumas pessoas que conseguem e às vezes tem medo, né? Eu recebo muito essa demanda, né? Às vezes no consultório as pessoas querem fazer transição, mas tem medo de arriscar, tem medo de não dar certo, porque não é o que a gente controla, mas você tá lá adoecendo e você tem vantagens que podem ajudar você a fazer. Então é isso, assim, autocuidado é você pensar, esse conteúdo funciona pra mim? Tô aqui escutando 2 Natálias, faz sentido pra mim esse conteúdo? Faz sentido. Então eu vou ficar aqui porque isso vai me descansar de alguma forma. Isso que você falou, escolher o conteúdo que a gente consome, eu acho que foi uma das coisas maior autocuidado que eu fiz comigo, sabe? Eu segui uma advogada que ela tem vários cursos de produtividade, de várias coisas. Eu até acho muito bom, já comprei alguns cursos dela. Só que eu sempre achava mais e eu sabia, assim, não, isso aqui deve ser personagem, não, isso aqui ela fala mais. Aí teve uma vez que eu vi ela postando que ela fez uma lista do japonês que ela ia, do restaurante japonês, e aí ela fez uma lista para otimizar o tempo, então ela já escolhia o que ela ia comer antes. Naquele dia eu falei, meu irmão, não, entendeu? E se eu tiver que ter um padrão de vida
que não me proporciona sentar com os meus amigos numa mesa de restaurante e falar: eu nem sei o que serve aqui, eu só quero curtir esse momento. Não serve, esse modelo não me serve, sabe? Então, escolher os conteúdos que a gente consome com base. E às vezes, assim, eu também gosto, eu acho bonito, principalmente essas rotinas, assim, de bebe água. Eu acho bonito, eu gosto de ver. Só que, primeiro, eu tenho 34 anos, né? Eu não tenho 18 anos, eu não caio nesse papinho há algum tempo já. Sou, né, enfim. Segundo, se a gente não tem esse discernimento de entender que aquilo ali é uma construção de uma persona que quer vender publi do whey, de sei lá o quê, da criativa, sei lá, entendeu? Sim. Se eu não tiver esse discernimento de ver aquela pessoa como um personagem, aquilo vai me afetar. Então, o primeiro passo, eu acho assim, uma dica geral para todo mundo: façam limpezas das pessoas que você consome. Exato. Consuma pessoas reais. Eu tô seguindo uma mulher idosa, depois eu vou até deixar o arroba dela. É uma mulher idosa que faz tutorial de maquiagem. Eu tô apaixonada, entendeu? Ela deve ter uns 80 anos, talvez. Eu tenho 34, tô longe ainda dos 80. Mas eu me identifico muito mais com o conteúdo dela do que das pessoas que fazem tutoriais. Então, consumam pessoas da vida real, sabe, gente? Sim. E eu acho que isso que você falou, isso que a Nath falou, né, também, com o que você falou do protagonismo, tem tudo a ver, né? Eu sou muito também, né, dessa linha da gente, de acreditar que a gente conquista muita coisa, muita saúde mental até e tudo mais, quando a gente atinge a autenticidade, né? Que é até um termo que na psicanálise, né, mais winnicottiana, a gente fala muito assim, né? De você poder ser autêntico, você se olhar e se ver, né? Que não, isso é um caminho, não é algo fácil, algo posto, né? E a gente vive em um lugar, né, o neoliberalismo traz tudo isso, em que cada vez a gente está sendo menos autêntico, que é isso que a gente está falando agora, né? A gente fica seguindo padrões, pessoas ali, endeusando heróis, muitas pessoas que a gente nem conhece, que muitas vezes se a gente conhecer, a gente vai se frustrar, decepcionar horrores, provavelmente. E aí a gente não consegue ser autêntico. E uma vida que não é autêntica é uma vida fadada à exaustão também. Acho que isso tudo tem a ver com burnout, né? Sim. Se eu vivo uma vida baseada no outro, em que eu não consigo olhar pra mim e que eu não consigo bancar as perdas também, né? Que é isso, como a gente tá falando dessa realidade, principalmente com vantagens sociais, eu entender, assim, de olhar e falar: olha, eu vou postar menos e eu vou perder views, mas é isso que eu vou perder e eu vou assumir isso aqui, né? Eu não vou acordar às 5 horas da manhã e tal, eu vou, assim, bancar, né, a sua realidade e perder coisas também. Porque é isso, se não é isso, você vai fazer, você vai adoecer, é uma escolha. Em muitas situações, quando você pode escolher, né? E a gente sustentar esse lugar de eu vou perder. Eu poderia ter mais seguidores no Instagram, poderia. Gente, poderia tanta coisa, né? mas eu tô fazendo poderia, mas eu vou perder aqui pra poder existir, pra poder ter uma existência verdadeira, né? Essa tá sendo meu mantra, eu faço o que eu dou conta. E aí, essa semana mesmo, assim, eu vi minha agenda e tal, e tinha um evento que eu queria muito ir. E eu olhei e falei: cara, não vai dar pra eu ir. Não vai dar porque, assim, eu prefiro descansar. E isso é uma coisa que antigamente eu me sentia meio culpada, assim, de... eu não posso ir porque X, Y, Z. Eu corro 3 vezes por semana no parque. E aí eu me sentia meio culpada do tipo, eu falei pra tal pessoa que eu não podia fazer tal coisa e eu vim correr. Sim, eu não podia fazer porque eu vim correr. Mas a gente normalizar se colocar como prioridade. Acho que é muito do que você falou da gente ser protagonista da nossa vida. Então, quando a gente se prioriza e a gente coloca esses limites, né, Má? Quanto que isso determina, de alguma forma, a gente não chegar na exaustão? Com certeza, assim, acho que limite, a gente falou pouco, acho que é uma palavra-chave para a gente pensar processo de adoecimento, seja o burnout ou outros que estão interligados, como ansiedade e depressão, que são tudo primas irmãs ali, né, do burnout. Muitas vezes ele acompanha isso e é uma forma, inclusive, de a gente perceber, a gente já deixa a dica aqui, é uma forma de você perceber, se você viu que seu nível, né, de ansiedade, as pessoas falam, o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro, gente, é você estar sempre lá na frente. Então, eu tô aqui, mas eu já tô pensando que no domingo, já tô muito preocupada se no domingo eu vou dar conta de acordar para ir no evento do não sei o quê, da festa. Então, a gente tá sempre lá na frente. E aí tem um problema grande, né, fazendo aspas aqui da ansiedade, além de todo o problema que a ansiedade já traz pra gente mesmo, eu vejo que a gente deixa de viver. E isso é muito triste, porque a gente tá sempre lá na frente e o tempo ele vai passando e a gente não vive aqui no presente.
Sim. né? A gente está sempre lá, sempre preocupado, sempre com medo de alguma coisa, sempre. Então, o burnout com as suas primas, né, depressão e ansiedade, causam isso. E se a gente não se conhece, a gente não vai reconhecer limites. É isso. Essa coisa de se colocar em primeiro lugar, eu escuto muito isso na clínica, que é, mas então eu vou ter que ser egoísta. Eu queria saber, gente, tem várias mentiras sociais. Essa é uma grande, né? Como você pensar em você e se cuidar virou egoísmo? Eu não sei, né, em que momento cultural, porque é uma coisa cultural, tá? Você escuta isso em todos os lugares, né? Não, mas se eu fizer isso, eu vou ser egoísta. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente tinha falado antes, né, dessa sociedade judaico-cristã que a gente vive, que a gente sempre se sente culpado em relação a tudo, que a gente precisa ser muito bom e compassivo, e empático, mas isso muito ligado à questão da moralidade. E eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho várias críticas, tudo que vem do conservadorismo para mim não presta, né? Eu odeio qualquer coisa conservadora. Exatamente. Então, para mim, isso é essa coisa da moralidade, de olha, senta certinha, se vista bem, fale baixo, e não sei o quê. É uma coisa muito conservadora, é muito sutil isso, né? Então, para mim, essa coisa da gente não conseguir se colocar, né, no lugar que a gente deveria, que é, se eu não estiver bem, se eu não cuidar de mim, eu não consigo fazer nada pra ninguém. Eu falo, gente, é só você pensar no avião. O que eles falam pra você? Não coloque máscara nem na criança. É primeiro em você. Então, assim, pras mães que nos ouvem, eu sei que tem o muito... burnout materno, não vai dar tempo, vai ter que voltar, Mar. Vai ter que voltar tem pra burnout gente materno, tem burnout racial. Nossa, vamos ter que voltar pra falar mais disso, essa então. temática acabou que nem deu. Mas a gente falou tanta coisa. Né? Acho que é isso, assim, rendemos, mas podemos fazer 2. É uma introdução. Então, assim, Exatamente. ó, parte 1, burnout, Eu parte 1. acho que a gente até poderia Uma fazer um introdução. parte 2 mesmo, especificando, né, assim... Pra sempre nas ter mais mães, informação. nas Sim. mulheres, que nós somos mais sobrecarregadas por sermos Lógico. mulheres negras ainda mais, né? Então, Exato. assim, Tem né, muita coisa, das mas é especificidades, né? De como o burnout vai atingir cada grupo, né? Não, com certeza, a gente conseguiria fazer. Mariluz aí no é uma episódio fonte 2. inesgotável. A gente já fez live, a gente já gravou podcast, a gente... Você já gravou quantos podcasts comigo? 2? 3? Esse é o terceiro? A gente gravou um faz tempo, que é aquele de bar que você tinha. Músicas boas, bares ruins. Exatamente. Outros 500. Outros 500. Então, esse é o gravamos terceiro, também. Pois meu terceiro podcast. Mariluz, assim, a fonte inesgotável de conteúdo. Vai voltar, com certeza. Eu só espero o convite. Já tá convidada. Que já amava uma Natália, agora eu amo a segunda. Amo as 2 Natálias agora. Pô, eu amo que ela ressignificou, né? Porque normalmente é uma Natália incomoda muita gente. 2 Natálias. Imagina, Mas 2 a gente quer Natálias são maravilhosas. incomodar. Não, mas não tem como vocês incomodarem sendo maravilhosas assim. A gente fala a verdade, você falou das conversas, né, desconfortáveis num lugar confortável, mas essa conversa foi super confortável. Mesmo a gente falando várias coisas aqui, dando os nossos recados, foi uma conversa desconfortável pro capitalismo, né? Porque estamos mas aqui aí em ele tem 3 que ficar mulheres. desconfortável É isso. mesmo, Acho né? bom que Mexe com a fique. gente. Sistema terrível. Má, meu amor, a gente sempre pede dicas sobre o tema que a gente conversou. Eu fui pensando coisas aqui também. Deixa pra gente suas dicas, se você quiser mostrar sua blusa também, maravilhosa. Eu nem falei com audiência, mas eu vou aproveitar agora aqui, gente. Por favor. Olha só, cuidar da saúde mental é um ato político. Com certeza. É isso. E conta pra gente sua dica. Ai, E onde a gente te encontra, né? Exato. A minha dica vai ser de mim mesma. Maravilha. Minha dica Eu também, tentei Mariluz. lembrar de outras dicas, mas assim, o nosso papo tava tão bom, então foi uma experiência do presente. Ai, Então que não bom. deu pra ficar pensando, mas assim, deixo uma dica do meu e-book querido, eu tenho 3, mas o meu preferido é o Se Cuida, que eu escrevi na pandemia, justamente na experiência de assistir uma série da Netflix, que, enfim, falando rapidamente, era uma mulher que ela tinha filhos, era casada, e nesse processo de separação, ela acaba matando o marido e a atual esposa dele. Porque foi um processo muito adoecedor. Como chama a série? Sempre me perguntam quando eu falo disso, eu sempre esqueço na hora que eu tenho que lembrar. A gente procura. Eu vou lembrar e E vou a gente- te mandar, a e aí gente deixa. você... Exatamente, Perfeito. aí você coloca embaixo. Inclusive, eu recomendo. Uma série ótima para ajudar a gente a pensar como tem uns processos. Assim, uma mulher, assim, conservadora dos anos 70, sabe? Assim, que sentava de perninha fechada e falava baixo e obedecia o marido. O processo dela foi tão adoecedor que ela atirou nele, né? E que era a atual esposa dele. Né? E ficou presa há muitos anos, enfim. Baseado em fatos reais, inclusive, a série. Então, Eu acho que eu já assisti.
Mas eu tô na dúvida se é Netflix ou é Prime. Não, é Netflix e é a segunda temporada, porque tem Eu nunca duas assisti. Que temporadas. ela tem um amante, ela começa a ter um caso com um Não. cara. Ah, então não é a Não. mesma. Mas essa que eu vi também é a mesma história. Então. Mata também. Eu e- vi e na a história é real. pandemia e aí isso me impactou porque eu comecei a pensar como que esses processos de adoecimento, e a gente estava na pandemia, como que isso impacta a gente. Então, disso gerou Se Cuida, que é um e-book muito querido. E aí já vou dizer onde vocês me encontram e onde encontram o e-book. Então, me sigam no Instagram. Fala pra cá. Ah, é verdade. Me sigam no Instagram, no @mariluzpsicólogo. Lá tem todas as minhas redes, só clicar ali na bio. Tem meu site, tem o link para os e-books, tem tudo. E, gente, me ajudem. Eu quero ser uma pessoa famosa para inspirar outras pessoas. Então, eu vou contar com vocês, porque duas Natálias já são famosas. Ah, quem Mas é óbvio que vocês também vão continuar seguindo duas Natálias e divulgando. Por favor. Mas é isso. Pra Então, gente poder... nossa meta, fazer Mariluz. Exatamente. Ó, aqui, ó. Então, por favor, deixa seu comentário, hashtag Mariluz Famosa. Por favor. Por favor. Porque não foi maravilhoso? E aí, o que eu preciso é de apoio para divulgar essa mensagem e tantas outras de saúde mental e da cultura do cuidado. Maravilhosa. Já quero Mariluz Famosa. Você vai lembrar da gente, né? Mas vocês aí- já são famosas. Ah, Vocês vão ser Quando mais. você A tiver gente um é famosa programa do de Banco TV. Imobiliário, tá ligado? Exatamente. Quando tiver um programa de TV, aí você chama. Por favor. Nossa, esse é o máximo. Já pensou nós Já três no pensou? programa Quero de TV? cadeira Ia ser cativa tudo. nesse programa. Eu vou chamar minha advogada e chegar. Na, suas dicas, conta pra gente. Bom, hoje estou minimalista de dicas, que a gente já falou algumas Nossa, aqui, ainda bem, né? porque eu tô louca das dicas aqui. Mas vou indicar o livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, que é do Dunker Maravilhoso. Safat. E tem mais algumas pessoas também que... né, mais colaboradores do livro, que é incrível, assim, né, vai traçando aí várias relações justamente de como o neoliberalismo impacta, né, a saúde mental, a nossa construção psíquica. Então, é um livro muito bom. Também o Sociedade do Cansaço, que a gente já falou aqui, né, que é do Bill Schuher, que eu acho que Maravilhoso. traz várias coisas interessantes. E, de novo, vou indicar o Realismo Capitalista, que é do Maravilhoso. Mark Mark Fisher. Toda hora eu Maravilhoso. vou falar some a cabeça, o nome dele Maravilhoso. na minha cabeça. Que eu acho que também traz muito disso, assim, né? Livro da minha De vida. como a gente vai sendo enganado ali com essa ideia de seja o empresário de si mesmo, que é, né, ai, trabalha enquanto eles dormem, não sei o que lá. Então, eu acho que por hoje é isso. Ó, esses estavam na minha lista de dicas, mas já que bom que já foi É porque recomendado. a Natália, ela dá indicação, eu pego e leio, aí a gente fica Eu fazendo também. E o contrário também é verdadeiro. Eu vou repetir duas dicas também, mas eu acho que tem muito a ver com esse episódio. É Direito à Preguiça, que eu já falei, sei lá, acho que eu devo ter falado de 10 episódios, eu devo ter falado em 8, né? Então, assim, leiam Direito à Preguiça, isso que você traz de, vamos trabalhar 4 dias na semana. A análise que ele faz é maravilhosa, do tipo, a gente tem que trabalhar 6 meses para descansar 6 meses. Aí teria pleno emprego, né? Assim, a gente tem condições para fazer isso. Incrível. É incrível. Então, leiam Direito à Preguiça e venham se revoltar junto comigo contra o capitalismo. Vou dar uma dica que eu acabei dando ao longo do episódio, o Hiperfoco. Eu acho que é um livro que me ajudou bastante a pensar nas coisas que eu tô fazendo, olhando pra coisa que eu tô fazendo, sem tentar ser multitarefa. Então, eu vou deixar essa dica também. O segundo livro que eu já indiquei aqui em outros episódios é o livro da Carla Madeira, o Véspera, porque você falou da exaustão e eu lembrei muito, assim, Nossa, sim. o primeiro capítulo do livro, ela tá no carro, não tem spoiler, tá, gente? Isso tá ali, acho que na contracapa. Essa é a história, né? Essa é a história. Ela tá dentro do carro dirigindo, e a criança chorando, chutando a bola e gritando e tal, e ela dá uma surtada ali. Então, e é uma cena bem parecida com daquela série, acho que é Made, que chama do Netflix, que a menina também chora ali com a boneca e ela para o carro no meio da rua. Então, essa exaustão, acho que são muito bem... Essa exaustão é muito bem retratada, tanto no Nossa, Véspera sim, do Carla Madeira, quanto no Made. Eu acho que é muito, muito bem retratado. E aí eu trouxe 2 livros também pra indicar. Primeiro Eu Tive Que Morrer, Nossa, tô da louca Lorena pra ler Portela. esse. Quer emprestado? Te empresto. Quero. Pode ler. Eu aprendi, que eu descobri assim, por que eu não gosto de emprestar livro? Porque é a minha privacidade intelectual. Mas, amiga, com você eu compartilho, te empresto. Inclusive, o meu está autografado da Livraria Simples, tá? Fica a dica aqui, que são nossos parceiros. Então, da Lorena, que é uma escritora contemporânea nossa, que é belíssima, e ela conta de um processo dela de burnout numa agência publicitária. Quem poderia imaginar? Jamais. E esse aqui, que chama Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Eu achei muito bacana esse livro. Ela vai falar como os millennials se tornaram a geração do burnout.
vai contextualizar muito como, nesse processo histórico, a gente tá com essa estafa. E aí, o meu tá todo grifadinho, assim, porque teve esse processo. E aí, por fim, dica de filme. Tem um filme na Amazon Prime que chama Viveiro. Não sei se eu já indiquei ou não. É com o cara, o protagonismo é o mesmo ator que faz o filme do Facebook, que eu não sei o nome, mas enfim. Chama Viveiro. Ele é um filme de ficção científica, então no primeiro momento você deve falar, mas o que tem a ver com o nosso assunto? A história basicamente eles vão ver uma casa dentro de um condomínio e eles não conseguem sair mais desse condomínio. E aí, é ficção científica, então tem uma piração ali, mas é muito bom. Assistam, porque ele gera um incômodo. Depois vocês vão me xingar e falar, não é boa, é uma merda, mas assim, causa um incômodo. E esse incômodo que ele causa, e o próprio nome do filme, né, Viveiro. Então, assim, como a gente tá vivendo em gaiolas, como a gente tá vivendo para ser visto. E qual que é essa relação do condomínio dentro do discurso neoliberal de individualizar as pessoas dentro dali. Hoje a gente tem a ideia de condomínio, de colocar mercado dentro do condomínio pra gente não sair, né? Então, essas são todas as minhas dicas. Só essas, tá? Aproveita aí. Vocês estão fazendo o quê? Leiam enquanto eles dormem. Aproveita. E se você gostou desse episódio, se você ficou até aqui, deixa pra gente seu like e seu joinha. É muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal. A gente tá acompanhando os números de visualizações e não condiz com o número de inscritos. Então, assim, cadê vocês estão de palhaçada com a minha cara? Se inscrevam. É bem importante pra gente ter essa audiência metrificada. Deixem nos comentários também nos vídeos, né? Porque vocês assistem e a gente não sabe o que vocês acharam, né? Fica essa lacuna. Engajem. Exato, engajem. E obrigada, Mari. Foi um prazer te receber. Vem Vamos já sempre. fazer essa parte 2 aí. Eu vou Venham amar. sempre. Muito obrigada pelo convite. Tem um já... presente, calma. Ai, que maravilha! Eu ia fazer elogio, mas eu vou fazendo elogio enquanto isso. Pode. Uma, Natália, já é bom, mas duas Ai, é demais, amei. gente. Double Night. Aí, pra quem Exatamente. diz o contrário... Tomem Vocês estão essa. errados e só a nossa opinião importa. Exatamente. Presente de uma marca que a gente ama, de uma mulher foda, incrível. Pode falar palavrão? Pode, a gente fala, né? Lógico. Maravilhosa, que é a parte que a gente chama do Trama Livre, que ela faz os panos subversivos. Vou pedir desculpas pela sacola tá amassadinha, porque já foi pra lá, foi pra cá, tá indo e voltando. Então, se você quiser abrir pra Tá bom. gente, mostrar Lógico. o presente. E nós temos cupom no Tema Livre, verdade. 2 Natálias 10, pra vocês comprarem. Lá tem panos de pratos, camisetas, muitas coisas Tem. maravilhosas. A Paty é uma querida, gente. Acompanhe ela melhor sempre. podcast do mundo esse. Paty é Olha uma só. super querida. Opa! Vamos deixar aqui, peraí. Deixa eu abrir aqui. A gente gosta de saber quais são as frases, sempre que Tá vão bom. abrindo. Então, vamos ver. A revolução será materna e feminina ou não será? Feminista. Maravilhoso. Lidem com isso. Exato, lidem com isso. Próximo. Irmão, com este barulho. Vamos ver. Ixi, olha, tem a ver com o que a gente falou aqui, hein? Total. Mostra pra essa câmera aqui, ó. Vou por favor. mostrar. Quem tem apenas aspirações individuais jamais entenderá uma luta coletiva. Coletiva. É nós. É isso. Já diria Emicida. Tudo que nós tem é nós. nós, É exatamente. sobre isso. Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente espera vocês todas as quintas-feiras, às 8 horas, aqui no nosso encontro semanal. Obrigada. Um beijo, até a próxima.